Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo renove-se sobre a sua vida em mais esse momento, quando aqui estamos juntos e na continuidade dele, seu dia a dia, junto com a sua família, dentro do seu lar, nos seus afazeres diários. Nós somos muito envolvidos com aquilo que nós podemos ver, pegar, e isto é o que mais traz sobre as nossas vidas peso. Nós gostamos daquilo que podemos sentir, nós somos extremamente envolvidos com os nossos órgãos dos sentidos. Se nós vamos a um lugar comprar frutas, nós gostamos de pegar, sentir a fruta, sentir o cheiro da fruta, olhar as suas cores. Nós somos dessa forma. E nós, meus irmãos, tantas e tantas vezes cometemos alguns enganos, achando que se conseguirmos ver, apalpar, nós tomaremos decisões diferentes em nossas vidas. Como nós agiríamos se o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, tivesse nascido há 30 anos atrás e começasse a circular em nosso meio hoje? Começasse a andar pelas cidades próximas de nós, começasse a circular e a realizar os seus milagres, a trazer os seus ensinos. Veja o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Ele nos diz assim no verso 11, 12 e 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Amém. É o texto que nós vamos tomar para a nossa meditação aqui juntos nesse instante. Vamos orar? Vamos louvar a Deus com o hino 91 e depois voltamos. Nosso Deus, o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado pela Tua palavra. E precisamos, Senhor, da compreensão da Tua verdade para caminharmos com os nossos pés mais seguros no meio de tanta instabilidade que o nosso tempo tem trazido. Nos abençoe, renove sobre nós o Teu cuidado, envolva-nos, ó Deus, com o ato iluminador do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, seja clareada em nossas mentes e envolva os nossos corações. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e depois nos voltamos. Teus grandes feitos com ardor, sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos fizeram nossos pais, por ti a chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também andar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz.
inspiração que vem da cruz. Nós temos aqui mais uma vez um episódio que envolve o relacionamento de Jesus com os seus discípulos e, no meio desse relacionamento, a presença dos fariseus. Nós podemos dizer que os fariseus eram os religiosos da nossa época. Nós diríamos, eram os crentes do nosso tempo. Talvez pudéssemos dizer isso. As pessoas que tinham a sua fé sustentada pela sua religiosidade, eram os conhecedores da palavra até aquele instante revelada, e eram aqueles que se tornaram, e foram aqueles que se tornaram zelosos, muito zelosos, com relação aos ensinos dessa palavra, muito zelosos com relação à lei. Porém, como a própria Escritura nos afirma, eram pessoas zelosas, mas lhes faltava o entendimento. Nesse tempo em que Jesus está caminhando ali com os seus discípulos, os fariseus, eles mais uma vez chegam até Jesus. E eles chegam até Jesus com motivos que não eram os melhores dentro dos seus corações. O que nós podemos aprender com o Mestre Jesus nesse encontro? Eu quero destacar 3 aspectos que encontramos dentro desse texto. Primeiro, discussões vazias, frívolas, não levam absolutamente a nada. O texto nos diz que os fariseus chegaram até Jesus e puseram-se a discutir com ele. Essa discussão não era uma argumentação com relação a algum conhecimento que eles queriam ter ou com relação ao que Jesus estava ensinando e eles tinham dúvidas. Essa palavra que nos é traduzida por discussão aqui mostra que eles estavam conversando com Jesus ali em um tom muito hostil. A sua discussão era uma discussão cheia de hostilidade, cheia de rudez. Era uma discussão que partia para uma situação de desrespeito entre 2 pessoas. Então nós observamos, meus irmãos, que a discussão que havia entre eles não era uma discussão que trazia interesse por algum aspecto de verdade. Eles não tinham interesse na verdade, eles não tinham interesse em aprender a respeito de Jesus, eles não tinham interesse em saber daqueles que chegaram até mesmo a chamar de mestre. As suas intenções ali não era outra, senão a de tentar criar embaraços para Jesus diante das argumentações, diante das respostas que desse ele às suas perguntas. Eles vieram, nesse momento, discutir. E dependendo da resposta, dependendo da maneira como Jesus agisse, eles criariam dificuldades para Jesus, criariam embaraço para com ele, e com certeza eles levariam aquilo que eles ouviram para o conselho religioso do seu tempo. Não há dúvida nenhuma. Eles não queriam solução para nenhuma questão pessoal ou nenhuma questão pública ou para nenhuma outra questão que não fosse simplesmente tentar colocar Jesus numa situação de profunda delicadeza no que diz respeito àquilo que ele estava ensinando. Irmãos, quantas são as situações que envolvem a nossa vida de uma maneira semelhante? Ou criamos discussões frívolas, discussões vazias, discussões que não levam a nada, ou então estamos envolvidos com pessoas que chegam até nós com situações semelhantes à que houve com Jesus.
Pessoas que vêm discutir simplesmente pelo prazer de discutir, que não têm interesse em chegar a nenhum outro lugar a não ser criar situação de dificuldade, situação de embaraço para cada um de nós. Meus irmãos, como isso é comum? Tirar satisfação, como é comum tentar constranger alguém diante daquilo que ele se propõe a fazer. A palavra de Deus ela é muito prática, ela é muito objetiva, ela é muito direta. O verso de número 13 nos mostra o que fazer em situações vazias que, afinal de contas, não vão levar a nada. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Meus irmãos, primeiro o que nós aprendemos com Jesus aqui é que discussões vazias, discussões sem propósito, não levam a nada, senão a desentendimento. Sabedoria de Salomão nos diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. A palavra dura, no meio de uma discussão vazia, meus irmãos, é criar mais dificuldade, mais embaraço. É criar mais lutas em cima das lutas que já existem. Então, como diz o salmista, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Perdoe o salmista, o livro da sabedoria. Mas o caminho dos ímpios é um caminho tortuoso, é um caminho escuro, é um caminho, meus irmãos, em que eles tropeçarão, cairão e não saberão sequer por onde cair. Então, primeiro, nós aprendemos que nós não devemos nos envolver em discussões que não vão levar a nada, que não levarão a lugar nenhum, que não têm um objetivo a não ser valores escusos do coração daquele que propõe a discussão. Se a discussão é para ser produtiva, para encontrar respostas, para buscar crescimento e edificação, ela sempre será bem-vinda. Caso contrário, Jesus não deu valor a ela. Ele retirou-se e continuou a sua jornada. Segundo ponto. Nós às vezes confundimos prova com tentação. Vejam só. O verso 11 diz que, tentando a Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Pediram um sinal do céu. Como eu disse, eles já não estavam buscando ajuda. Eles estavam, de fato, ali, colocando diante de Jesus obstáculos para que o mestre se visse barrados nele, ou tropeçasse nele e caísse, ou lançasse por terra tudo aquilo que ele já havia ensinado até aquele instante. Uma situação de tentação, de fazer com que Jesus agora atendesse ao pedido daquelas pessoas e fizesse aquilo que elas queriam. E desta forma, caísse no agrado delas. Meus irmãos, eles queriam um sinal do céu. Se nós formos um pouquinho mais atrás, aí mesmo no capítulo 8, nós vamos encontrar ali o caso da mulher Ciro Fenícia com a sua filha, que estava possessa de espíritos malignos. Nós vamos encontrar dentro das Escrituras, um pouco mais à frente, logo depois, ainda no capítulo 8, a cura de um surdo e gago. Logo depois, Jesus multiplica pães e peixes. Um ato sobrenatural.
Meus irmãos, Jesus cura paralítico, Jesus faz cegos enxergar, ressuscita pessoas, cura leprosos. E pelo relato das Escrituras, esses sinais não foram sinais que aconteceram escondidos, mas a maioria deles foram sinais públicos que atestaram a divindade de Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, eles procuraram tentar ao Senhor. E algo semelhante acontece ainda em nosso tempo. Quando buscamos com o povo de Deus sinais, entendendo, achando, julgando que esses sinais farão com que vidas sejam transformadas através dos atos sobrenaturais que estarão acontecendo. Meus irmãos, naquele instante, naquele episódio, pedir o sinal significava insultar a própria pessoa de Cristo Jesus diante de tudo que ele já havia feito. Diante da própria verdade que ele estava anunciando em si mesmo. Era insultar o nosso grande mestre. É oportuno nós lembrarmos que as nossas atitudes para com Deus às vezes caminham dessa forma. Queremos sinais, mais sinais do que Deus já tem nos dado no dia a dia que nós estamos vivendo. Mais sinais do que a sua proteção, a sua direção, o seu cuidado, a vida que temos. É como a história daquele irmão que chegou para um outro irmão em Cristo e disse que precisava testemunhar a ele um grande livramento. E ele testemunha um livramento grande que acontece em sua vida, onde Deus o livrou da morte. E ele pergunta a esse seu amigo: você não teve nenhum grande livramento? Você não tem um testemunho para dar? Eu falei: sim, tenho. O meu testemunho é que hoje não aconteceu nada comigo. Hoje, Deus me protegeu, me amparou, cuidou de mim em todos os momentos. E não houve nada. Não tenho outro testemunho a não ser esse, o de dizer que o cuidado de Deus esteve comigo, não porque houve uma situação difícil e ele me livrou da morte, mas porque me permitiu passar, caminhar e viver um dia tranquilo, um dia sossegado com os afazeres diários que já são uma grande e tremenda luta. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal, por que nos preocuparmos com o dia seguinte? Então, as lutas diárias já são grandes, e nessa luta diária, Deus tem operado de maneira sobrenatural na vida de cada um de nós. Isso já tem acontecido, meus irmãos. E nós vemos que nós não compreendemos, não queremos muitas vezes entender a maneira como o próprio Deus está trabalhando e tratando as questões do seu reino diante de nós e nossas próprias vidas. A incredulidade e a impiedade daqueles homens, meus irmãos, causaram dor no coração do grande mestre. Dor no coração do Deus homem que estava encarnado. Isso aconteceu ao ponto de termos o seguinte registro feito por Marcos. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Jesus, mais uma vez, ele se mostra extremamente indignado com a maneira como aquelas pessoas agem incredulamente diante dele. Meus irmãos, nós não temos como traçar os caminhos de Deus em nossas vidas. Nós vivemos o nosso dia a dia, nós vivemos as situações que
Deus nos permite viver, mas temos a segurança e a certeza de que em cada uma delas, Deus continua e continuará provendo aquilo que é necessário para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Aqueles homens, diante de tanta coisa que viram, diante de tantas situações que presenciaram, eles estavam cegos para ver aquele que estava à sua frente. Eles estavam surdos para ouvir a grandiosidade da sua mensagem. Isso, meus irmãos, porque a verdade de Deus, ela só consegue ser entendida e amada quando Deus faz com que ela tenha sentido dentro dos nossos corações. E o terrível é olharmos para o povo de Deus, olharmos para pessoas, homens e mulheres, que estão sendo agraciados pela bênção de Deus o tempo todo e não conseguem ainda crer que Deus continua presente, sustentando, fortalecendo e dando forças para que as situações difíceis possam ser superadas uma a uma, possam ser enfrentadas e possam ser vencidas. O único sinal que Jesus disse que essa geração teria seria o sinal de Jonas, né? É a sua luta, o seu sacrifício, a morte e a ressurreição que haveria de acontecer com a pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que quando o nosso coração não está voltado para Deus de fato, podemos ter mais um, mais 10, mais 100, mais 1000 atos sobrenaturais acontecendo que não fará diferença sobre a nossa vida, porque os nossos olhos estarão voltados numa outra direção. Nós aprendemos do Mestre que o Mestre está trabalhando em nossa vida. O Mestre está nos ensinando caminhos que são caminhos de vida. O Mestre está nos mostrando que o Pai está lapidando a cada um de nós, como um joalheiro lapida uma pedra preciosa, mostrando que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. E há caminhos que parecem ser caminhos de dificuldade, mas que são caminhos de bênção, de alegria e de paz. Irmãos, nunca nos esqueçamos que precisamos crer nas verdades de Deus indistintamente. Não é fácil, mas precisamos acreditar nisso. Tem uma história que eu ouvi e ela é bem interessante. E vou procurar contextualizá-la. Conta-se que havia uma escultura muito bonita e essa escultura, talhada em uma pedra muito valiosa e muito bonita, ela era apreciada pelas pessoas que vinham até ali tirar fotografia. E havia, logo abaixo dela, um piso feito da mesma pedra. Em um determinado dia, aquele piso que estava ali pergunta àquela estátua: afinal de contas, por que pessoas vêm com tanto interesse para tirar fotos, para ver você, se eu sou do mesmo material que você? Se somos iguais, se saímos da mesma rocha, porque muitos vêm para te ver e muitos me ignoram. Aquela estátua disse o seguinte: a diferença é que quando fomos tirados da rocha, eu comecei a ser entalhada e você também. Mas você disse: para. E você não quis mais enfrentar as lutas, a dor do ser entalhado. E quanto a mim,
Passei por muito desbaste, passei por muito entalhar, pedaços foram arrancados de mim incessantemente. Fui polido até que ficasse dessa forma. A diferença é que, enquanto uma pedra bruta éramos iguais, mas que com o passar do tempo, nas mãos daquele grande escultor, fui tomando uma forma diferente. E essa forma que agora permite que as pessoas vejam uma beleza a mais dentro da bruta pedra que eu era. Meu irmão, minha irmã, esse Jesus que veio, que realizou todos aqueles milagres, fez isso para que pudéssemos crer. E não crer pelos milagres que ele fez, mas pudéssemos crer que ali estava o Deus vivo encarnado. E meus irmãos, vamos lembrar que Deus está trabalhando em nossas vidas. E o trabalhar de Deus em nossas vidas, ele causa sim a dor, causa o desbaste, causa no seu entalhar a perda de muita coisa. Mas para que aquela beleza fosse como ela precisou ser tornada, muita coisa precisou ser arrancada, muita coisa polida e uma forma trabalhada. Deus está trabalhando a cada um de nós e em cada um de nós a semelhança que devemos ter de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, causa em nós dor, leva-nos a enfrentar dificuldades, mas com uma certeza. O grande escultor, o Deus Todo-Poderoso, ele toma-nos nas mãos e ele não nos abandona até que essa obra seja finalizada. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará.
Nós vamos orar para encerrar esse nosso momento junto. Nosso Deus, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem nos talhado segundo o teu propósito de nos tornar semelhantes à pessoa do teu Filho amado Cristo Jesus. Senhor, perdoe-nos porque tantas vezes há em que nos tornamos incrédulos e muitas vezes há em que nos envolvemos em discussões que não levam a nada e até mesmo tomamos posição de exigir do Senhor aquilo que não é cabível, Pai. Porque nós somos criaturas do Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que tem o domínio sobre nós e nós devemos estar sujeitos à tua santidade, à tua grandiosidade e à tua vontade. Perdoe, Senhor, porque tantos são os momentos de pecado em nossas vidas. Pecado da incredulidade, da falta de fé. Perdoe-nos por isso. E continue a nos ajudar, Pai, a trilhar o caminho da tua vontade. Abençoe os nossos irmãos que estão internados. Guarde-os. Proteja os profissionais que estão trabalhando junto com eles. Deles da tua sabedoria. E te somos gratos porque há irmãos, Pai, que com a tua bênção voltaram para casa. Nós agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor com a vida de cada um de nós, com a nossa família, com aqueles que são os nossos familiares. Obrigado por tudo que tem feito em nós, por nós e tudo aquilo que tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a instrução e a orientação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele a planejou na eternidade, a executa na história e a consumará na segunda vinda de Cristo. A salvação não é mérito nosso, é dádiva de Deus. Mas muitas pessoas, salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, ficam aflitas e até desesperadas, com medo de perder a salvação. O que a Bíblia ensina sobre isso? É possível uma pessoa que foi salva pela graça em Cristo Jesus vir a perder-se eternamente? O que a Bíblia diz é que a salvação é uma obra eterna e não temporal. Jesus Cristo disse: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que é salvo está assentado com Cristo nas regiões celestes, escondido com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo disse que
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que este livro foi escrito para nos dar essa garantia. João diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não precisa ficar aflito, ansioso, com medo de perder a salvação. Você está seguro nos braços de Jesus. Ninguém pode arrancar você dos braços do seu glorioso Salvador. Você tem a vida eterna. A sua segurança está firmada em Deus e não em você mesmo.